porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti, precisa mais de ti. Retornamos aqui com o nosso programa Fé e Vida pela Vim TV. Você que nos acompanha pela internet, nossa saudação. Nossos programas sempre contam com o apoio dos nossos colaboradores Água Mineral Viva e também o restaurante Esquema Quente. Você empresário que está nos ouvindo, nos acompanhando desde o primeiro bloco, refletir sobre a palavra de Deus, pode nos ajudar a manter esse programa no ar. Por isso, entre em contato conosco. Comigo mesmo você pode fazer contato, meu Instagram, muito simples, Padre Jairo Silva. E no nosso contato interno aqui, a gente vai estabelecer para você uma proposta. Mas nos ajude a manter esse jeito de anunciar a palavra de Deus no ar, porque ele alcança muitos corações. No bloco anterior eu falava algo sobre o texto de Samuel e o exemplo de Davi, que mesmo diante de alguém que atentava contra a vida dele, ele resolveu não se justificar por estar sofrendo a perseguição e assim encontrar motivos para eliminar a vida de seu adversário, Saul, o rei Saul. Agora eu trago para você uma reflexão do Evangelho e eu quero corrigir o que eu disse no primeiro bloco. Eu falei Evangelho de Marcos e na verdade é Evangelho de Lucas. Eu quero trazer um momento em que Jesus dá um ensinamento aos seus apóstolos, aos seus discípulos, né? Porque os apóstolos eram só os 12. Quando se fala de discípulos, são muito mais que os 12. As pessoas que estavam próximas de Jesus e já seguiam seus ensinamentos. Eu acho interessante quando ele fala assim, a vós que me escutais, ou seja, vocês que são meus discípulos, que já estão entendendo o ensinamento que eu trago, vocês que me dão ouvidos, escutai. Porque eu digo, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei e rezai por aqueles que vos caluniam. Bendizei os que vos amaldiçoam. Desafiador, esse ensinamento de Jesus. E ele continua no Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Aí ele diz assim, Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Eu gosto dessa fala de Jesus aqui. De vez em quando a gente se percebe, Samir. Graças a Deus eu não. Acho que eu não vivi essa fase, acredito que porque a formação rumo ao sacerdócio me ajudou. Mas eu me deparo com pessoas dizendo por que pessoas ruins se dão bem. Eu tenho uma frase muito conhecida nos nossos dias. Por que os bons morrem cedo? Né?
Essas coisas. E aí aqui Jesus vai falar, Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Por que, padre, isso acontece? Algumas pessoas me perguntam, por que isso acontece? Por que Davi tinha todos os motivos para matar Saul, padre, e não matou? É porque Davi olhou para Saul com o mesmo olhar de Deus. E qual é o olhar de Deus sobre a criatura? Um olhar amoroso de quem criou. E que criou para que suas criaturas deem o melhor de si naquilo que ele concedeu a elas como dom. Muitas vezes coisas ruins acontecem e elas saem de dentro das pessoas quando as pessoas endurecem o seu coração e se distanciam de Deus. Mas Deus vive constantemente a expectativa de que seus filhos, aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, reconheçam o amor dispensado de forma incondicional e comecem a trazer de dentro de si o melhor que tem a oferecer, porque foram dotados de dons. Saul não foi o tempo todo um rei mau. Ele mergulhou no erro e começou a produzir o que era ruim, e por isso Deus então decidiu tirar dele o trono e a autoridade que ele tinha, dando a Davi na sequência. Davi não matou Saul tendo todos os motivos e tendo como justificar-se, porque olhou para Saul com o olhar de Deus. E olhando com o olhar de Deus para Saul, ele falou assim, esse homem é um ungido de Deus. Ele foi constituído para estar como rei. Se ele teve uma conduta errada e agora está fracassando, não sou eu que vou agora aproveitar dessa situação para tirar a vida dele. E se ele está levantando-se contra mim, é porque ele tem os motivos dele, ele ainda está mergulhado no erro a ponto de não entender que o fracasso dele não será causado por mim, mas pelos próprios erros dele. Então eu não vou ser conivente com o erro dele, contribuindo para que a vida dele seja eliminada. Olha, gente, que olhar nobre. Davi teve um olhar de Deus para Saul. E aí eu consigo entender esse evangelho de Lucas lá no capítulo 6, quando Jesus fala para seus discípulos, ou seja, fala para nós que seguimos os seus passos. Aprendei a amar vossos inimigos, porque eles não são inimigos pessoais vossos. Ainda que eles tenham problemas pessoais muitas vezes contra vós, o problema deles às vezes é em relação à estrutura que está estabelecida em torno de vocês. Eu acho curioso isso. Gente, o que é a inveja? Senão muitas vezes uma pessoa se levantando contra outra que está numa situação que ela gostaria de estar. E ela não está tendo maturidade para perceber que ela pode lutar e se organizar e obter sucesso sobre seus sonhos e suas expectativas, independentemente de nutrir dentro de si a inveja em relação a outra pessoa que também talvez chegou a um bom patamar porque lutou, porque batalhou, porque foi justa, porque foi correta. E ele diz assim, fazei o bem aos que vos odeiam. É verdade. Sabe por quê, gente? Porque o nosso amor contra o nosso inimigo pode encontrá-lo num momento em que ele desperte e mude sua conduta. O amor converte, o amor transforma, o amor quebra todo tipo de resistência. Então, se alguém se levantou contra você, analisa as circunstâncias. Ao invés de se levantar com ódio e sentimento negativo também. Eu costumo dizer, Samir, que quando a gente não consegue olhar para o outro com um olhar de misericórdia, com esse olhar de Davi, a gente começa a permitir que o mal que o outro está tentando nos fazer desperte em nós males ainda maiores. Quando eu tenho um problema com uma pessoa e eu me justifico para agir errado com essa pessoa também, depois dela ter errado, eu estou me tornando igual ou pior a ela. E às vezes eu me torno pior, basta ver, por exemplo, quando uma pessoa tem problema com outra. A pessoa fica com tanta raiva, porque soube que a outra fez algo errado em relação a ela, que a pessoa começa a falar mal da pessoa.
a pessoa começa a depreciar a imagem da pessoa. Engraçado, se a pessoa cometeu um erro em relação a você, você começa a cometer vários outros erros na sua vida e na sua conduta, simplesmente para se justificar e dizer, não, eu não sou o que essa pessoa havia dito que eu sou. E quem não presta é ela. E você começa a ter comportamentos ainda piores e às vezes se levanta contra a pessoa e às vezes chega-se ao ponto de atentar contra a vida da pessoa. É isso que a gente tem que tomar cuidado. O erro do outro não pode despertar o que há de ruim em mim ou a tendência do que há para o mal em mim. Eu preciso compreender que o erro do outro às vezes tem uma razão e manifesta muitas vezes a falta de consciência do outro em relação à minha pessoa, aos meus valores, aos meus princípios. O outro às vezes não conseguiu compreender a verdade do meu pensamento, a sinceridade do meu coração, então ele está sendo imaturo, ele está sendo invejoso, ele está sendo maledicente. Eu não posso me prender ao erro que o outro cometeu em relação a mim. Isso é um problema dele, Samir. Não é meu. Eu preciso seguir adiante com a consciência sã e tranquila, com a consciência sóbria e a certeza de que eu tenho um caminho a percorrer, de que Deus me concedeu uma missão e que eu preciso continuar dizendo sim a Deus sem parar nos problemas que eu tenho com o outro na vida. É isso que eu quero refletir com você que está em casa hoje nos acompanhando pelo programa Fé e Vida. Não deixemos o erro do outro despertar em nós o pior de nós. Tem gente que às vezes, na dinâmica dos homens, na dinâmica desse mundo, diz assim, Samir, eu costumo de vez em quando ser meio ruim, mas quando eu estou com raiva eu sou pior ainda. É um comportamento como se isso fosse uma virtude. Como se isso fosse algo que levasse a algum lugar. O nosso problema nesse mundo, o nosso desafio nesse mundo é encontrar o nosso lugar. É cumprir a missão que nos é confiada por Deus, fazendo uso dos nossos dons e talentos, que são muitos que Deus nos concedeu. Se nós pararmos nas pessoas, nós atentaremos contra vidas. E a vida é dom de Deus, foi Ele quem concedeu. E é somente Ele que pode tirar. Pensa nisso. Não deixe o problema que você teve com outra pessoa despertar em você tendências que te tornam piores que a pessoa. Crê em Deus e siga o seu caminho. Eis o grande desafio. Peça a Deus a graça de perdoar, porque a falta do perdão faz mal. E é isso que nós vamos trabalhar. Nosso próximo bloco, o último do programa de hoje.